Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Tamires e esse é o nosso nono episódio e também episódio em comemoração a um ano do podcast. Importante agradecer quem esteve aqui nos últimos 8 episódios e também bom reconhecer o quanto, por mais que não fosse o esperado ter apenas 9 episódios a chegar nessa marca, foi uma trajetória muito legal pra mim e muito importante também. Então, obrigada a você que está aí escutando e tem me acompanhado aqui. Bom, e hoje, esse episódio foi um tema um pouco inesperado para mim. Eu havia planejado um outro tema que talvez venha depois, mas me surgiu essa questão recentemente por conta de uma situação que aconteceu no Big Brother. Uma situação não, mas um posicionamento, né, da Jade e que me fez questionar muito sobre o desconforto, sobre a ansiedade, a tristeza, sobre os sentimentos ruins de uma forma geral, o quão eles podem ter um lado positivo, posso chamar assim, o quanto talvez a gente tenta fugir dessas questões, enquanto que, primeiro, não dá para fugir, e segundo, não enxerga talvez as possibilidades e a função que talvez esse sentimento ruim tenha. E é claro que a ideia não é romantizar um sentimento ruim, né? Não é dizer que estar triste é ótimo, vamos parar de ficar tristes e vamos transformar tudo isso numa coisa maravilhosa. Não, não é isso. Mas será que tem um lado bom no lado ruim? E é disso que eu quero conversar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Todo mundo já passou por situações desagradáveis, momentos de tristeza, de desconforto, de ansiedade, momentos em que a gente muitas vezes pensa que era melhor nem ter passado, melhor nem ter vivido aquilo. É a saída de um emprego, é o término de um relacionamento, é a perda de uma amizade, enfim, problemas e dores que a gente fica meio paralisado, a gente se vê perdido, né? E será que existe uma forma de enxergar isso de outra forma, né? Qual a função dessa dor? Será que ela, tipo, não pode me trazer um benefício, posso chamar assim? Isso me lembra uma coisa que eu vi, uma frase que eu vi em algum momento, em algum lugar que eu não sei onde, que a gente não tem controle do que acontece, mas a gente tem controle do que a gente faz sobre isso. E é claro que é importante passar pelo processo da dor, chorar, ficar triste, mas é um fato que também a tristeza nos torna mais reflexivos. A tristeza, a ansiedade, o desconforto são emoções que foram feitas para incomodar, né? E, à mesma medida, elas também nos ajudam a identificar problemas. Porque é sempre naquele momento onde a gente tá um pouco triste ou um pouco mais reflexivo por alguma situação ruim, né? Vamos chamar assim, que já aconteceu. É quando geralmente a gente identifica problemas, é quando a gente começa a enxergar coisas que a gente nem tava vendo, nem tava sabendo. Nossa, nem sabia que eu me sentia dessa forma por conta disso, disso e disso. Nossa, isso me mostrou o quanto X coisa que me aconteceu há 10 anos atrás realmente me deixou magoado e pode ter algum reflexo na minha vida hoje. Ela é como se fosse um alarme, né? E nos deixa em alerta. Além de identificar problemas, a tristeza, a ansiedade, o desconforto, as emoções ruins também nos ajudam a identificar o que realmente é importante pra gente. Né? A gente não se abala, não fica triste por coisas que não importam. E aqui isso me lembra uma situação que eu passei no ano passado. Eu tive Covid no começo de maio do ano passado e, enfim, eu fiquei bem, minha mãe também teve e ficou bem. Mas isso me mostrou uma situação
uma dor minha, uma coisa que era muito importante pra mim. No momento, eu tava isolada em casa, eu fiquei 20 dias isolada, mais ou menos, porque não... como eu tava trabalhando em casa, eu não precisava ficar saindo de casa, eu não fiz o exame pra saber, já passou e tal. Eu só esperei realmente bastante tempo pra não correr o risco de passar pra ninguém. E nesse período eu não vi ninguém da minha família, a não ser minha mãe. E, e isso me machucou muito, né? Eu, particularmente, não tive sintomas muito graves. E nesse período, o que mais me doeu foi isso. Não poder ver ninguém que eu me importo. Não poder ver a minha família, principalmente, que eu tenho um contato muito próximo. Então, por mais que era algo que eu já soubesse, né? Eu já sempre entendi essa minha proximidade, essa importância da minha família na minha vida, mas aquilo ficou muito mais evidente. Aquilo me doía de uma forma que, assim, muito doida, muito doida. Então, essa situação ruim, né, de não poder sair, de estar isolada, de não poder ver ninguém da minha família, me fez entender o quanto era importante estar com essas pessoas. Mais do que eu já sabia que seria importante, que era importante. Então, na tristeza, no desconforto, na ansiedade, é também quando a gente percebe coisas das quais a gente se importa muito, mas que às vezes não entende, não percebe. O outro lado da tristeza, do desconforto, da ansiedade, do sentimento ruim que eu queria falar aqui é o lado da oportunidade. E aí eu trago o exemplo do Big Brother que eu comentei no início do episódio. Eu tô acompanhando o Big Brother e me passou uma cena aí, na verdade nem era quando eu estava assistindo, eu tava no Instagram, no Explorar apareceu pra mim essa cena. Da Jade falando da motivação dela ter entrado no Big Brother e tal. E dela falando que a proposta dela era viver algo completamente diferente do que ela estava vivendo. Que ela estava vivendo num ciclo de também se poupar emocionalmente, né? Por exemplo, eu não quero sair para tal lugar porque a minha saúde emocional importa e eu não vou, tipo, ir para um lugar que eu já sei que vai acontecer alguma coisa que vai me trazer uma emoção negativa. Né? Ela não falou com essas palavras, mas é mais ou menos isso que eu entendi. Então, ela estava muito confortável, né, na vida dela, enfim, toda a trajetória dela. Então, ela queria se desafiar a viver emoções talvez negativas e viver o desconforto para uma jornada de autoconhecimento. Então, o quanto o desconforto, a tristeza, a ansiedade, os sentimentos ruins também pode te fazer vivenciar experiências muito ricas e profundas em autoconhecimento. E é um fato de que, assim, ao menos comigo, os meus maiores aprendizados, assim, na vida foram vindos de situações desconfortáveis, situações ruins. E é claro que dá pra aprender numa boa também, né? Não é? Não vamos só romantizar aqui a dificuldade, mas é uma verdade que muitos dos nossos aprendizados vêm de situações desconfortáveis. Porque é muito mais fácil ficar acreditando que o mundo é lindo, maravilhoso e nada de ruim me acontece e pronto. É muito mais fácil, né? Mas será que eu quero viver nessa bolha? Será que eu quero viver essa experiência rasa sem autoconhecimento e sem conhecimento do lado de fora também? Eu vou me fechar e não vou viver nada de ruim. Não tem como. Aliás, tem como, mas quem deixaria de viver a profundidade das coisas? Eu vou deixar de conhecer uma pessoa nova porque eu tenho medo de que ela possa ser uma pessoa ruim e possa me magoar. Poxa, mas eu vou deixar de viver a profundidade de conhecer outra pessoa? Eu vou deixar talvez de conhecer uma pessoa incrível que vai me agregar muito em conhecimento, que, putz, vai me fazer muito feliz. Vai me fazer abrir novos horizontes.
É no lugar do desconforto, da ansiedade, que a gente também se questiona muito. Na metade do ano passado, eu também vivi uma situação ruim, né? Não vou abrir aqui o que foi que aconteceu, mas foi uma situação, assim, muito ruim, que me deixou mal por um tempo, né? Foi uma situação até que me fez ter, sei lá, uma das piores crises de ansiedade que já me rolou, assim. Já me rolou, foi ótimo, já me aconteceu. E, e não romantizando o que aconteceu, assim, jamais poderia não ter acontecido. Mas eu admiro a forma que eu consegui passar por isso, olhando por outro ângulo. Essa situação em específico me fez reconhecer, assim, muita coisa, muita merda que eu tava fazendo na minha vida, assim. Muitas escolhas sem sentido que não cabiam a mim, que não tinham nada a ver comigo, sabe? E, enfim, a partir dessa situação ruim, me abriram muitos questionamentos que eu fui respondendo com o tempo, refletindo. Então, essa foi a prova pra mim de que a gente pode sim ressignificar as situações ruins como uma oportunidade de mudar, de se conhecer mais, de talvez sair dali daquela zona de conforto que você tá vivendo. Bom, e depois de tudo que a gente conversou, você mudou de ideia de que existe um lado bom no lado ruim? E se sim, existe uma melhor forma de lidar com os acontecimentos ruins e com as emoções ruins? Nem sempre a gente consegue lidar sozinho. A gente precisa organizar os nossos pensamentos, né? A gente precisa organizar o que tá acontecendo lá. Putz, mas isso e aquilo, e parece que nem sempre esses questionamentos que vêm da tristeza, da emoção ruim, são fáceis de decifrar e de encaixar na nossa cabeça. E aí, é claro, se pra você não faz sentido, né? Se pra você, putz, eu não consigo, sabe, encaixar isso na minha cabeça sozinho, faça terapia. Eu já devo ter falado em outros episódios, mas é a melhor coisa mesmo. Pra mim, a terapia é muito sobre organizar pensamentos, né? Pelo menos pra mim, a minha psicóloga me ajuda muito a, tipo, organizar essa caixinha aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui, e aí no final tudo faz sentido, né? E algumas coisas não vão fazer sentido nunca, mas tudo bem. Bom, e é isso. Eu espero que esse episódio tenha sido bom pra você. Obrigada por ter ficado aqui comigo até agora. Um beijo e até o próximo episódio. Fique bem.